Boa noite. Tu também está ao vivo agora para comentar com você, trazer informações, notícias a respeito da recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou ao longo da tarde e da noite de hoje as ações diretas de constitucionalidade que discutiam se um preso condenado deve começar a cumprir prisão depois da condenação em segunda instância, ou se só, como diz a Constituição, depois de a sentença transitar em julgado, ou seja, depois de ter passado toda a possibilidade de recurso. E o tribunal, por 6-5, às 21h37, como destaca aqui o meu amigo Fernando Moraes, às 21h37 o ministro Dias Toffoli desempatou o julgamento, que estava então 5-5, desempatou o julgamento, terminou 6-5, afirmando a norma constitucional de que a prisão só pode começar a acontecer, o sujeito só pode ir para a prisão depois de a sentença transitar em julgado. Aliás, é quase exatamente essa a formulação do texto constitucional, que lá no artigo 5º, parágrafo, não sei qual é o 57, diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então foi se insurgindo contra isso, ou com uma interpretação diferente da que está escrito, que a prisão que foi possível, né, foi considerada legal na época, a prisão de Lula depois da decisão do TRF4 de afirmar a sentença condenatória do então juiz Moro. E então, por causa disso, o Lula passou então a cumprir pena desde abril do ano passado. Isso. Não é isso? Vou falar outras coisas, mas eu queria que tu contasse um pouco como é que foi o acompanhamento desse processo aí de votação. A gente mesmo estava... A gente estava acompanhando. Então, votaram contra a decisão que acabou sendo a final, votaram pela prisão após a condenação de segunda instância o Alexandre Moraes, o Edson Fachin, o Roberto Barroso, o Luiz Fux e a Carmen Lúcia. E, do outro lado, votaram pela manutenção da Constituição, a rigor, porque a decisão... Está claro na Constituição que a pessoa tem que exercer o seu direito de recurso antes de ser presa, né? Votaram Marco Aurélio Mello, que era o relator do caso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. O Toffoli, que desempatou, o presidente da Corte, que desempatou esse 5-5, votando, então, com o relator e votando pela inconstitucionalidade, né, da prisão a partir da segunda instância. Então, foi um julgamento longo, né, durou toda a tarde e muito... continuidade ainda. Era a continuidade. Né? Era a segunda parte, no segundo dia, né, de votação, tinha sido já alguns dias atrás a primeira parte, e, enfim, eu acho que é uma decisão que começa a colocar as coisas mais ou menos no esquadro constitucional, né, que a gente estava enfrentando um período bastante difícil, né, nas normas legais do país. E aí, vai. O voto do ministro Dias Toffoli, ele mexeu com os nervos aí de todo o mundo político, né? Porque ele já tinha votado a favor da prisão, da possibilidade de prisão após a segunda instância, e havia votado 3 vezes
em defesa da Constituição contra a possibilidade de prisão em segunda instância. Ele começou a fazer ele fez um voto muito detalhado, cheio de itens, citando muitos números, fazendo até a denúncia da situação do sistema prisional brasileiro, que é um dos mais carregados do mundo, um dos 3 mais carregados do mundo. Ele citou números, lembrou que estão presos mais de 800 mil pessoas, estão nos presídios, nas prisões, nas delegacias, e uma parte imensa dessas nem sequer passou por julgamento ainda. O Gilmar Mendes citou 40%, né? Ele falou também, foi muito enfático, né, nas injustiças, né, do sistema prisional, o sistema judiciário, né, que deixa na cadeia pessoas que não foram condenadas. Né? Isso. Ainda, então, uma particularidade aí do voto do Dias Toffoli, né, os votos dos demais ministros, sempre há uma parte, uma interrupção, mas, de modo geral, os votos foram, enfim, estreitos e retos. Quer dizer, o cara começa a dar o seu voto e segue e termina um outro à parte. No caso do voto do ministro Dias Toffoli, isso não aconteceu. Ele foi extremamente leniente ou simpático com seus colegas, teve né? várias apartes, permitindo aí uma série de apartes, né? O ministro Fux, que é a favor da prisão, né? Fez várias intervenções, assim como o Gilmar Mendes e o ministro Marco Aurélio, que são defensores da Constituição, também não permitiram que o Fux ficasse ali nadando de braçada, né? E além disso, a parte final do voto do Dias Toffoli, que todo mundo estava querendo interpretar, ele falava uma coisa, você via na internet, vai votar contra. Falava outra coisa, vai votar a favor. Eu mesmo chegou um momento e falei, vai votar contra a Constituição. Mas, no fim, ele deu o seu voto. Mesmo depois do voto afirmado, aconteceram várias interrupções à parte, até que, no fim, no encerramento da sessão, imediatamente antes de bater a sinetinha lá, ele fez a declaração formal, então, de que estavam derrotados as posições defendidas ali por Fachin, Barroso, Carmen Lúcia e outros, e que, enfim, a posição garantista vencia por 6-5. Em todo o Brasil, a gente acompanhou aí por vários meios aí na internet, então os comitês Lula Livre, centros de democratas, houve festejos, mas ao mesmo tempo festejos contidos, uma sobriedade, ninguém saiu espocando champanhe nem soltando rojão. Houve, apesar que o Fernando Moraes diz que quando deu o extra do Jornal Nacional, se ouviram fogos, se ouviram rojões e houve fogos aí mas todo mundo, pelo menos as pessoas com quem a gente conversou, deu uma demonstração grande de sobriedade. Eu falei, logo depois aí do final do julgamento, eu tive a oportunidade de conversar por telefone com a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, deputada federal Gleisi Hoffmann, que estava, eu até estava imaginando que ela ia atender toda, até meio eufórica, não, ela estava bem, enfim, analítica da situação, né? E o que ela disse? Então, vamos lá, são 4 pontos aqui vou botar uma fotinho da Gleisi que ela quis destacar. Em primeiro lugar, que o STF fez valer a Constituição. Então, votou em defesa da Constituição, afirmou a Constituição brasileira e, com isso, essa afirmação da Constituição, essa afirmação da lei é muito importante para a defesa da democracia, para a sustentação da democracia, que, no entender
que, como a Gleisi Hoffmann afirma, ela está sofrendo muitos ataques por parte desse governo direitista, ultradireitista. Então esse foi o primeiro ponto destacado aí pela presidenta do PT. O segundo é que essa decisão do STF repara uma terrível injustiça contra Lula, e ela também destacou, contra Lula e contra todos os outros são seres de... Então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, estima que 4.895 presos, né, podem ser afetados pela decisão de hoje do STF, e rememorando o número global do que o Rodolfo falou antes, né, são 836.820 presos, né, incluindo prisões preventivas e, enfim, todos os presos do país. Bom, isso. Então, exatamente esse aí o segundo ponto. Repara uma injustiça contra todo esse povo aí que tem direito de continuar buscando, enfim, justiça para si mesmo, né? Enfim, contestar qualquer decisão judicial que lhe foi negativa, né? E, então, repara em relação ao Lula, repara uma injustiça cometida contra ele, que está preso há 1 ano e 7 meses por como ela disse, uma prisão política tomada com base em análise da Constituição, que hoje o STF aponta por maioria como inconstitucional. Né? Então, o segundo ponto é esse, dessa injustiça contra Lula, a reparação dessa injustiça contra Lula e a confirmação, a evidência de que o presidente Lula é vítima de uma prisão política. Daqui para frente, então o terceiro ponto que ela destacou é o seguinte: segue a luta, apesar da alegria por isso, enfim, segue a luta por aquilo que é o que o presidente Lula vem defendendo o tempo todo. Quer dizer, eles querem a anulação do processo, o processo que consideram ilegal, ilegítimo, que não aprova e que ainda, além de todos esses problemas objetivos, aí, falta de prova, enfim, em que houve, não aconteceu, pelo menos no entender do PT, dos defensores do Lula, não aconteceu o devido processo legal, né, entre outras coisas, por causa do conluio, o conúbio aí entre juízes, acusadores, Ministério Público, polícia, enfim. Então, terceiro ponto destacado por Gleisi é segue a luta por Lula livre, o que considera pela anulação do processo contra o presidente Lula. E o quarto ponto que ela destacou é as medidas imediatas. Então, amanhã, ela disse que amanhã vai se reunir com os advogados da defesa do presidente Lula e com o próprio Lula para decidir sobre as medidas a serem tomadas daqui para frente. Né? O mais imediato vai ser a entrada de pedido para soltura imediata aí do presidente Lula, que é considerado uma possibilidade absolutamente viável dentro da lei, dentro dos conformes aí, pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que reúne, enfim, advogados, os trabalhadores da justiça, né? A justiça Tânia Maria, que acompanhou, que é a jurista Tânia Maria, que é da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, acompanhou todo o julgamento do STF sobre a prisão após condenação em segunda instância e afirma que Lula já pode requerer sua soltura. É nesse mesmo sentido, eu vou ler aqui,
anota que os advogados de defesa do presidente Lula, apontam, né, é uma nota assinada pelo Cristiano Zanin e pela Valesca Martins, Cristiano Zanin Martins e Valesca Martins, e que diz o seguinte: o julgamento das ADCs concluído hoje pelo STF reforça que o ex-presidente Lula está preso há 579 dias injustamente e de forma incompatível com a lei e com a Constituição da República, como sempre dissemos. Após conversa com Lula nesta sexta-feira, amanhã, levaremos ao juízo da execução um pedido para que haja sua imediata soltura com base no resultado desse julgamento do STF, além de reiterarmos o pedido para que a Suprema Corte julgue os habeas corpus que objetiva a declaração da nulidade de todo o processo que o levou à prisão, em virtude da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato, dentre inúmeras outras ilegalidades. Lula não praticou qualquer ato ilícito e é vítima de lawfare, que no caso do ex-presidente, consiste no uso estratégico do direito para fins de perseguição política. Esse é o texto, como eu disse, da nota divulgada aí pelos advogados da defesa do presidente Lula. Tu tinha mais algum ponto? Não, tem a nota oficial do Comitê Lula Livre, que Isso. você tem aí também, né, Rodolfo? Isso. Eu tenho aqui... Não, já... Eu tenho aqui, ó. É longa, hein? É longa, eu vi o que... Está aqui. Vamos ler pelo menos alguns pontos, né? É uma nota assinada pelo Comitê Nacional Lula Livre, né? E o título, ele tem essa linha. A luta Lula Livre continua até a anulação dos julgamentos. E também ela começa com esse tom aí de sobriedade, que foi o mesmo aí que eu destaquei aí. Sem foguetório. Sem foguetório, né? Então ele até diz: configura-se como passo favorável às liberdades democráticas e aos direitos de cidadania a decisão do STF, por maioria, de referendar as ações diretas de constitucionalidade impetradas pela OAB e o PCdoB, entre outras, que questionavam a execução provisória de sentenças a partir da segunda instância. Enfim, daí eles apontam aí essa questão aí que nos votos os ministros do STF destacaram, que é a questão da injustiça que os presos vão sendo submetidos, e a Eleonora também destacou agora. Então, eu só vou ler esse parágrafo aqui. Cidadãos presos injustamente têm sido prejudicados por esse desrespeito à Constituição, em situação agravada por várias cortes terem tornado obrigatória a execução após decisões colegiadas de segundo grau, quando a própria norma do Supremo Tribunal Federal, até hoje em vigor, era meramente autorizativa. Isso aí, bom, essa conclusão, então, que a decisão do STF, reafirmando a Constituição, impõe a imediata libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em função da jurisprudência que restabelece a ordem constitucional. Representa vitória parcial, um primeiro passo para que se faça justiça. E ele termina com... ele diz... O texto aí do Comitê Nacional do Lula Livre diz ainda: a reparação dos atropelos cometidos pela Operação Lava Jato somente estará completa com a anulação de seu julgamento e o reconhecimento de sua inocência, por meio de habeas corpus a ser prontamente julgado pela Corte Suprema. Saudamos, assim, a decisão soberana do STF, que repôs integralmente a presunção de inocência. Alertamos que a luta continua e convocamos todos os democratas, dentro e fora do país, a se manterem mobilizados, reforçando a campanha Lula Livre, até que Lula saia do cárcere onde se encontra sequestrado e sejam revogados todos os atos ilegais cometidos contra o ex-presidente. Essa é a nota lançada pelo Comitê Nacional Lula Livre, em defesa da democracia, dos direitos e da soberania. Diga. Não, acho que agora a discussão é
o impacto político disso, né? Entender as circunstâncias dessa decisão, porque o Supremo estava numa posição bastante, digamos, que feria a própria Constituição, né? A gente passa um período, né, muito conturbado do ponto de vista constitucional, legal, e eu acho que o próprio Supremo deve ter percebido, né, que nos encontramos numa situação em que os ataques à democracia, ao Estado de Direito, têm sido cotidianos, né? Esse é um governo autoritário, é um governo que tem um projeto autoritário, e se não houver uma trava, né, da sociedade, das instituições, a gente vai para o brejo literalmente. A gente já está numa situação, né, em que a Constituição ela tá sofrendo ataques, e eu acho que a própria discussão na semana passada, né, a volta do AI-5, quer dizer, eu acho que qualquer pessoa que tenha um mínimo de interesse na democracia, na história do Brasil, deve ter ficado muito alarmado com aquilo. Eu acho que o Supremo também, de alguma forma, ainda que muito dividido, responde a esse crescendo, né, de ataques à democracia. Também que dá uma trava, assim, olha, alto lá e tal. Acho que tem um pouco esse substrato político por trás, né? Enfim, já se discutia que haveria essa possibilidade do Supremo rever essa decisão, que sempre foi muito dividido. Eu acho que o contexto político dos últimos meses, das últimas semanas, né, de constante ataque à imprensa, à democracia, enfim, há várias falas, né, e atos, né, que mostram que esse governo despreza, né, o Estado Democrático de Direito. Eu acho que o Supremo dá uma resposta. Agora, a questão é ver qual o impacto político, né, qual será o impacto político do Lula livre, né? Como o Lula poderá agir no sentido de coesionar uma frente contra o Bolsonaro, né? Qual o papel dele em fazer essa costura, né, em rearticular a oposição, né? Há resistência no país, mas a gente percebe que as forças estão muito dispersas, né? Então, um grande teste vai ser da força política do Lula, vai estar colocado agora, né? Assim que ele conseguir sair, vamos ver as circunstâncias dessa saída, enfim. Mas, de qualquer forma, se abre um novo capítulo político com essa decisão do STF, com a libertação provável do Lula em breve, né? Então, acho que agora a oposição, movimentos sociais, sindicatos, há um esmagamento de todas essas áreas, né? Todos esses setores que só têm tido seus direitos tirados de uma forma muito agressiva, a destruição do país, que é absurda, né? O que está acontecendo conosco é um país que está sobre um governo de ocupação, né? Como a gente tem dito aqui. Então, acho que tudo isso agora fica um pouco em suspenso, porque um ator decisivo na história brasileira de agora, né, vai ter um papel que não estava podendo ter, né, que foi tolhido, que foi sequestrado, como diz aí a nota do PT, e todo o processo político está... o Comitê Lula Livre. Então, eu acho que a gente está diante de um novo capítulo político a partir dessa noite. Vamos ver o que rola. O que tu acha, Rodolfo? Enfim, acho que ainda vai ter muita água para correr debaixo da ponte antes de a gente começar a pensar nos impactos que a presença de Lula pode trazer para o fortalecimento da resistência democrática e da reconquista do Brasil pelos brasileiros. Eu estava vendo agora mesmo no noticiário, quer dizer, já há todo um ecossistema aí se movimentando para tentar enfraquecer essa decisão do STF, né? Até um título aqui da Folha diz que força-tarefa da Lava Jato diz que decisão do STF contraria prioridades do país. Eles dizem que contraria
o sentimento de repúdio à impunidade e o combate à corrupção no país. A Lava Jato, depois dos vazamentos aí, propiciados que a gente pôde conhecer a partir do noticiado pelo Intercept, ela tem muito pouco a falar a respeito de normalidade e combate à corrupção, né? De tanta corrupção que se viu nela. Mas, de qualquer forma, essa questão aí, esse sentimento de repúdio à impunidade, foi uma discussão que houve na votação. Sim, sim. Né? Quer dizer, os ministros também analisaram essa questão aí, porque dizem, o STF vai libertar bandido. Né? E foi sobejamente discutida, esmagada essa tese aí, com números, com argumentos legais, com a questão da empírica também, né? Não só trabalhando aí com os dados constitucionais, o texto constitucional, que por si é evidente, mas vários ministros, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Celso de Mello, em especial, trataram dessa questão aí com números que tornam ridícula essa tese aí divulgada pela Força Tarefa da Lava Jato. Né? Ao longo da tarde, também houve várias notícias aí de que se o STF votasse em defesa da Constituição, senadores já entrariam com legislação, iam mudar a lei para resolver os problemas aí, não é isso? E o presidente do Congresso, Rodrigo Maia, também foi mais calmo em relação a isso, né? Também aí imperou, pelo menos nesse primeiro momento, aí, a sobriedade, e o título da Folha a respeito da opinião do Maia antes da decisão, diz que o título é claro: Maia diz que Congresso não deve enfrentar STF sob prisão após segunda instância. Então, enfim, cada um no seu cada qual, né? Que afinal são três poderes, e os três poderes têm que atuar irmãmente, mas né? Com independência, né? Pelo menos em tese é o que diz também, é o que diz e propugna e propõe a Constituição, né? Bom, agora é claro que vai haver reação da extrema-direita, né? Acho que essa também vai ser um teste, ver como a extrema-direita vai reagir a essa decisão. E como as instituições vão reagir às reações da extrema-direita. Exatamente, como as instituições vão reagir às reações da extrema-direita, mas o fato é o seguinte: nas últimas semanas, né, é uma sequência de notícias ruins para o governo. Né? Apesar do governo ter conseguido aprovar a Previdência, que é um desastre, especialmente para a população mais pobre, né? Um desmonte de um direito social aí fundamental para o país. O governo conseguiu aprovar isso, mas, em contrapartida, né, tem várias notícias que estão se acumulando, né, contra o governo. Né? O governo teve que recuar na indicação do Eduardo Bolsonaro, o governo viveu esse espetáculo grotesco dessa briga partidária, né? Uma disputa assim realmente de péssimo nível, né? Que a gente não estava acostumado a ver no Brasil personagens tão grotescos mesmo, brutos, deselegantes, agressivos, uma coisa muito ruim para o debate público. Né? Houve uma série de situações no exterior que também acho que colocam o governo numa posição né, mais isolada. Né? Teve a vitória de Fernandes na Argentina. Né? Vamos ver como vai ser o segundo turno no Uruguai. De qualquer forma, está na frente. Está na frente. Né? Os protestos do Chile, acho que acenderam um sinal amarelo no governo, quer dizer, todo o plano que eles estão querendo implantar, no fundo, é o que está em vigor no Chile, né? Que é uma privatização desvairada e que está sendo contestado pela população nas ruas aí.
Então, acho que tem vários ingredientes, né, que colocam o governo numa situação pior do que estava há 30 dias. Né? E eu acho que essa decisão de hoje também vai trazer à cena, né, coloca o judiciário, né, se impondo numa posição garantista, como você falou, da Constituição, e trazer à baila um personagem fundamental no jogo político de hoje. Bom, e mesmo, lembrar que mesmo atitudes e posições políticas subservientes aos Estados Unidos, que o governo Bolsonaro tem tomado em nome do Brasil, eu não digo que o Brasil votou, mas que esse governo tem tomado. Hoje, por exemplo, houve na ONU o voto a respeito do bloqueio econômico a Cuba. O Brasil votou com os... Pela primeira vez votou com os Estados Unidos e Israel a favor da manutenção do bloqueio contra o mundo inteiro. 187 países votaram contra o bloqueio a Cuba. O Brasil... Mesmo aliados dos Estados Unidos, né? Mesmo aliados, a Ucrânia, né, que é aliada dos Estados Unidos, votou contra o bloqueio. Quer dizer, é uma coisa constrangedora, né, essa subserviência patética do governo Bolsonaro aos Estados Unidos, que seguem fazendo a política deles, mesmo nessa semana, né, a história da carne, né, que o governo brasileiro achava que o Trump ia resolver a entrada da carne brasileira nos Estados Unidos, e de jeito nenhum. Então, os Estados Unidos continuam fazendo o que eles têm que fazer mesmo, que é defender os interesses deles, dos Estados Unidos. E o Brasil, infelizmente, está a reboque, está subserviente, defendendo os Estados Unidos no Brasil. Então, realmente... E outro ponto importante aí dos últimos dias foi ontem, né, o resultado do leilão do pré-sal, também, que foi uma derrota para o governo, apesar de tudo, e uma vitória para quem quer que o Brasil não perca essa riqueza que é fundamental para o futuro, que é o pré-sal. Então, também, nesse aspecto, também é mais um fator de enfraquecimento do governo nos últimos dias. Então, acho que tem um caldo aí que coloca, enfim, circunstâncias adversas ao governo. Só para, já que nós estamos falando do terreno constitucional, falamos do voto do Brasil na ONU a respeito do bloqueio, eu acho que dá para argumentar também que esse voto é contra a Constituição brasileira. Que no artigo 4º diz o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Daí tem lá uma lista e inclui autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, entre outros pontos. Enfim. Sim, o Brasil, né, sobre o Bolsonaro e sobre esse Itamaraty agora uma em cima da outra, né? São atitudes muito que depõem contra a história, né? Que vão contra a história do Brasil, né? Que sempre se primou por esses princípios aí fundamentais, né? Que digamos, do chamado concerto das nações, e que o governo está agindo com a truculência, jogando no lixo a diplomacia, a história, a economia, em nome de confusão, de subserviência, né, de submissão, e terrível que as Forças Armadas estão apoiando, aos militares que estão no governo, estão dando sustentação a essa política tão adversária dos interesses do Brasil e das próprias Forças Armadas. Que mais, Rodolfo? Muito bem, então, ressaltando que essas posições vêm sofrendo derrotas importantes aí, e se fortalece, ainda que aos poucos, ainda que aos trancos e barrancos, né, a luta pela democracia, que hoje, e a luta pela democracia e a afirmação da lei, que hoje teve essa importante vitória aí com a decisão do Supremo Tribunal Federal, e, como a gente falou, foi recebida aí com sobriedade, com serenidade aí, pelas oposições,
pelo PT, o partido do presidente Lula, pelos democratas que se unem nos comitês Lula Livre, mas eu acho que essa sobriedade teve, né, teve mais ali nas direções, porque a gente está vendo aí na internet uma explosão de alegria, nego indo para a rua, fazer festa mesmo, fazer festa, comemorar, levar faixas imensas lá. O pessoal de Belo Horizonte é famoso aí nessas manifestações, porque eles têm uma faixa amarela com letras pretas imensa, estão na rua. A vigília em Curitiba está com muitas alegrias e festejos, né? E Laço agora em Santa Teresa, em BH, Santa Catarina, enfim, aqui, bom, vários comentários do pessoal que, né, mandando beijo pro Lula, aquela coisa, aquela felicidade aí, né? E um monte de memes aí, Lula tô voltando, enfim, é um momento importante para a luta pela democracia no Brasil, para a luta pela independência nacional, para a luta pela soberania, para a luta pela afirmação da lei no nosso país. Legal. Então ficamos assim, gente. Ó, a gente está fazendo essa transmissão extra, né? Aqui, mas como você sabe, a gente está sempre com vídeos novos no nosso canal de vídeo, no YouTube, chega lá no Tutameia TV, e no nosso site, o Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. A gente vai seguir aí, vamos ver ao longo desses próximos dias se vamos procurar trazer para você aí mais análises dos desdobramentos aí dessa decisão e também ir mais a fundo no que podem ser as atitudes, as ações aí que o lado da democracia vai tomar, né? Então é isso, você vai lá no Tutameia TV, se inscreva, né? Tem novas entrevistas. Essa semana a gente fez um monte de entrevistas, né, Rodolfo? Olha, a gente fez uma entrevista sobre essa questão política, né? Claro que foi antes dessa decisão, mas sobre o quadro político. Tem uma entrevista com o professor Fernando Novaes, o historiador Fernando Novaes, em que ele comenta muito essa questão do recuo da extrema-direita no mundo, né? Então acho que é uma coisa bacana para a gente pensar e refletir aí sobre por que né, a extrema-direita sempre ataca muito a história, né? E que esse governo, na verdade, quer mudar a história e assume uma interpretação da extrema-direita no Brasil, que nem o regime militar tem da história. Acho que é uma entrevista boa para a gente poder entender um pouco o que está acontecendo, mais de fundo. E a gente tem entrevistas aí com a Conceição Evaristo nessa semana, né? Falou muito da questão da produção, do racismo, da sua história. Hoje a gente falou com o Milton Atung, que também falou bastante dessa... Estava indignado, né, como qualquer pessoa que tem, né, preocupação com o país, com essa situação toda, essa possalidade. Falou muito dessa questão do extermínio nas periferias, né, no massacre que essa população mais pobre está sofrendo. A gente ontem teve aqui com a Rosa Freire da Guiar, que falou sobre o legado de Celso Furtado, que é uma pessoa que pensou o Brasil e tem um livro novo aí sobre esse pensamento, os diários do Celso Furtado. Então a gente está com um conjunto de entrevistas, eu não vou lembrar de todas agora nos últimos dias. Só lembrar uma curiosidade aí da entrevista da Rosa, que além de discutir toda essa questão mais teórica, econômica aí do desenvolvimentismo, das teorias do Celso Furtado, também trouxe episódios aí da vida dele, curiosos, e especialmente os encontros foram raros,
mas muito intensos encontros de Celso Furtado com o presidente Lula. Né? No período em que eu estava ainda pensando em ser candidato a presidente da República, e depois num outro período, já num período eleitoral, né? Não, em campanha mesmo. Né? Então tem umas histórias legais aí que além da densidade política, tem essa coisa da história que, enfim, são fatos que ajudam a entender as personalidades, porque, tudo bem, a gente tem todas aquelas coisas de fazer análise, né? A luta de classes, os eventos que interferem aí em cada momento histórico, mas também tem essa coisa da história, de como as pessoas se formam a partir de com quem elas conversam, né? E eu queria lembrar, nessa coisa da história, também tem entrevista com um historiador sobre a situação do Haiti, né, que também é muito bacana, porque eu acho que tem a ver com esse contexto todo. Quer dizer, o Haiti também, assim como no Chile, no Haiti está tendo uma revolta, uma rebelião, né, justamente contra as medidas, né, de arroxo que o governo está tentando implantar. 2 meses de povo na rua, o tempo todo, direto. Então, uma coisa que a gente quase não tem notícia aqui, né, e a gente discutiu com um historiador que estudou da revolta escrava, que deu origem ao Haiti até agora, né, e inclusive a participação do Brasil na força militar da ONU nesse processo. Então tem um conjunto de coisas legais aí no nosso canal, vai lá, aperta na sinetinha para receber as notificações, aí você vai ser lembrado de ver as coisas novas, as análises novas que a gente está colocando no canal. É isso aí? É isso aí, muito boa noite e que viva a Constituição brasileira. É isso aí. Então, tchau, pessoal.